Boa tarde, Maringá. Hoje, 28 de abril, 4h30 da tarde, mais uma vez ao vivo para refletir sobre o ano de 2020. Nós já conversamos com o doutor em História, professor Reginaldo Benedito Dias, conversamos com o vice-reitor da Universidade Estadual de Maringá, Ricardo Dias, teólogo, pastor Jacó Vieira, conversamos com o deputado estadual Cobra Repórter, com o deputado estadual Homero Marchese, conversamos também com o empresário hoje à tarde do setor de eventos do Moinho Vermelho, Rony Guimarães. E com essas pessoas fizemos algumas reflexões sobre o ano. E mais uma vez aqui para fazer essa reflexão. O meu convidado de hoje também é um deputado estadual, é o Evandro Araújo, do PSC, da cidade de Marialva. O deputado estadual é presidente da Comissão de Orçamento, vice-presidente da Comissão Ecologia, Meio Ambiente e Proteção de Animais, vice-presidente da Comissão Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e também faz parte de outras comissões na Assembleia Legislativa do Paraná como membro da Comissão Constituição e Justiça, Saúde Pública, Direitos Humanos e da Cidadania e, por último, também da Comissão de Redação. Nós aguardamos, então, a entrada do deputado estadual Evandro Araújo para a gente começar essa reflexão e todo o seu trabalho durante o ano na Assembleia Legislativa do Paraná. Vamos lá, aguardando a entrada do deputado. Ok, o deputado já entrou e nós já podemos iniciar essa nossa conversa. Boa tarde, deputado. Muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo para falar aqui com a gente do Fato Maringá. Boa tarde, para mim é um prazer, uma alegria. Obrigado também por aguardar, né? Nós demoramos uns dias aí na correria de final de ano, mas é um prazer falar com vocês. Eu sei, o senhor é bastante empenhado na Assembleia Legislativa, quero até lembrar aqui para ver se não esqueci nada, é presidente da Comissão de Orçamento, vice-presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção de Animais, vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. E ainda é membro de outras comissões. Constituição e Justiça, Saúde Pública, Direitos Humanos da Cidadania e Comissão da Redação. É bastante empenho, hein, deputado? É bastante coisa. Eu sou membro da Comissão de Saúde também, membro titular da Comissão de Saúde. E membro e suplente da Comissão de Educação. E a gente está sempre querendo participar, né? Porque o processo político ele é um processo de participação, né? Por incrível que pareça, tem como você ser deputado e não participar de nada, né? Se você não quiser participar de nada, se você quiser ter uma vida assim, né, ir lá votar na hora da sessão, meio sem saber o que está votando, e não participar de nenhuma comissão, não discutir nada, não debater nada, não estudar nada, não ter que dar nenhum parecer. Isso é possível, depende de cada um, né? Então, quando eu pude me inscrever em algumas comissões aí, a gente se inscreveu justamente para que a gente possa ser cada dia mais provocado e possa ter uma atuação parlamentar mais forte. Esse é já o segundo, terceiro mandato do senhor como deputado? Segundo mandato. Nós estamos no segundo mandato e o primeiro mandato eu fiquei suplente, né? A gente estava... tinha acabado de participar de uma eleição em que elegeu no PSC na época 12 deputados e eu fui o 13º. Faltaram aí 200 e poucos votos, né? E nessa chapa de 12 deputados estava aquele que hoje é governador do Paraná, o Ratinho Júnior. Ele assumiu uma secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, a SEDU, né? E aí eu assumi a vaga de deputado estadual. Isso já no segundo dia do mandato, né? E aí ele foi ficando na secretaria e eu fui ficando na Assembleia, né? Se ele não voltasse para a Assembleia, eu continuaria deputado.
Aí, no meio do mandato, elegeu-se prefeito Paranhos, de Cascavel, que era um dos 12 também. O Paranhos teve que renunciar ao mandato para assumir o mandato de prefeito em Cascavel, e aí eu virei titular. Aí os dois segundos, o segundo biênio, melhor dizendo, do mandato passado, eu fiquei membro titular do parlamento. Aí não tinha mais perigo de voltar para casa. Aí logo depois, no quarto ano do mandato ali, o Ratinho Júnior voltou para a Assembleia e eu fiquei daí, então, já continuei. E aí um outro deputado que entrou como suplente na época e depois saiu, que foi o Corte. Certo. Então, uma história bastante interessante. A entrada do senhor aí deu para aprender bem a tarefa, e aí no segundo mandato, agora eu vou trabalhar para valer, né? E aí, isso, porque assim, no primeiro mandato eu tive 23 mil votos, né? Aí, nesse segundo mandato, a gente conseguiu quase 65 mil votos. Então, Nossa, a votação quase triplicou a votação. Então, foi bem, bem legal, uma resposta muito boa aí das urnas, né, da nossa base. E aí foi muito legal. E assim, como você falou, em tudo na vida, né? Tem gente que quer dar a impressão de que nasce sabendo, né? Já quer tal, aquela historinha, quer sentar na frente, né? Mas assim, é um processo de aprendizagem, né? Por mais que você veja ali o que está acontecendo no parlamento, você não sabe, de fato, ainda executar essa tarefa. Ela é um processo de construção. Então você vai melhorando a cada dia, né? Você vai conseguindo melhorar ali nos processos, especialmente no processo legislativo, né? Você vai se aprimorando. E olha, deputado, eu estava olhando aqui as comissões que você participa, são comissões bastante importantes, né? Todas são, não podemos desmerecer nada, mas diante do ano que vivemos, essa pandemia, saúde pública, ciência e tecnologia, são duas comissões muito importantes para esse momento. Como que o senhor analisa o trabalho dessas duas comissões durante o ano da pandemia? A Comissão de Saúde, ela teve digamos assim, uma relação mais direta com o problema todo, né, que nós tivemos, né? Inclusive, um dos membros da Comissão de Saúde, que é o deputado Michele Caputo, né, que foi secretário de Saúde do Paraná, e eu não tenho, sabe, esse negócio de não falar, não citar outro deputado. Quando o deputado é bom e faz um trabalho bacana, a gente cita sim, né? E o deputado Michele, ele teve uma atuação bastante interessante como membro da Comissão de Saúde. Ele organizou a frente parlamentar de enfrentamento ao coronavírus, e então ficou a frente parlamentar, ela ficou num trabalho assim paralelo, mas que superou inclusive a articulação da própria comissão, sabe? Ela foi importante, levantou temas importantes, ouviu opiniões diferentes da classe médica, né? Por exemplo, teve o tema da tratamento precoce, que a frente, eu sou membro da frente também, parlamentar, ouviu os dois lados. Agora teve o tema da vacina, que a frente parlamentar... Ia falar sobre isso. Vocês foram até os institutos, fizeram pesquisas, foram visitar, foram a São Paulo, né? Isso. A frente foi representada pelo Michele Caputo, né? Então não daria para ir todos os deputados, até porque não é momento de se mobilizar. Mas o Michele foi justamente conhecer e mostrar que a frente é mais uma atitude de cobrança, né? De cobrança no sentido de mostrar uma mobilização do parlamento estadual e o interesse do parlamento estadual pelo tema da vacina, né? O tema da vacina é um tema importantíssimo, né? E a gente não pode abrir mão de discutir esse tema. Então, uma frente parlamentar do coronavírus não podia ficar sem discutir a vacina. E o Michele foi, portanto, fazer essas visitas para a gente. E já que estamos falando de vacina, não podemos fechar os olhos por uma pesquisa que saiu da Universidade Federal do Paraná, que o senhor deve ter visto também, que eles estão tentando, já fizeram as primeiras análises clínicas, mas não tem parceiros ainda, mas estão desenvolvendo uma vacina para a Covid e que pode servir para outras doenças também. É um passo bastante importante isso para o nosso estado e para as universidades, né, deputado? Pois é, isso é maravilhoso, porque mostra, né,
o papel importantíssimo de uma universidade, né? Nesse tripé ensino, pesquisa e extensão, né? A universidade pública, ela tem essa vocação muito forte para pesquisa, né? Por isso que a gente fala tanto da importância dos investimentos em pesquisa, claro, no controle social, na fiscalização dos recursos, na transparência da aplicação dos recursos, mas não pode deixar de ter investimento em pesquisa, porque todos os países que se desenvolveram e que estão à frente do Brasil em várias áreas da ciência tiveram investimento em pesquisa, investimentos importantes em pesquisa. Claro que não é só dar dinheiro, como eu falei, tem que fiscalizar e tem que controlar o uso desses recursos, né? Mas isso mostra, esse case, né, da Universidade Federal do Paraná mostra o que uma universidade é capaz de fazer. Agora está provado, está ali a mostra que, claro, se tiver estrutura, se tiver organização por trás, uma logística favorável e investimentos financeiros para a produção desse grande feito da universidade, a gente já poderia ter mais essa colaboração aí, científica da ciência, vinda de uma universidade pública do nosso estado do Paraná, Universidade Federal, mas ela está aqui no Paraná. Então, assim, mostrando essa importância, sem dúvida nenhuma. Um caso, foi muito legal você ter tocado nesse assunto, porque eu acho que ainda se falou muito pouco desse tema e é preciso realmente que a gente possa dar a importância devida às universidades. Então, quem tiver alguma dúvida sobre essa pesquisa, é só entrar no portal Fato Maringá, que nós conseguimos conversar com os pesquisadores e que nos fala tudo o que precisa, o que falta, e vamos continuar o nosso bate-papo. Deputado, como foi trabalhar, enfrentar 2020, essa pandemia? Bom, primeiro assim, o Paraná, a Assembleia do Paraná, ela deu um exemplo muito interessante de articulação, de inteligência para poder desenvolver o sistema remoto, né? Porque assim, o sistema remoto, eu ouso dizer que a Assembleia do Paraná, acho que foi uma das primeiras do Brasil, se não a primeira do Brasil a articular, e começou antes da Câmara dos Deputados, a Câmara Federal. E todo ali o sistema de votação pelo celular, né, aqui pelo aplicativo, a gente entra aqui no aplicativo e a nossa presença é marcada lá no painel do plenário, lá na Assembleia, né, e trabalharam na Assembleia só o presidente, o primeiro secretário, o segundo secretário, e os deputados todos em sistema remoto. E aí, as reuniões virtuais acontecendo pelo aplicativo de reuniões virtuais, né, por esses aplicativos que estão fazendo tanto sucesso hoje, que acabaram, né, de ter todas as empresas, as suas ações hipervalorizadas num ano como de pandemia, e também com transmissão pelas mídias da Assembleia, né, pelo Facebook, Instagram e tal, YouTube. Foi muito interessante porque, assim, a gente foi aprimorando esse trabalho. Dizer que é a mesma coisa, sabe, que o trabalho funciona do jeito que funciona no presencial, de que o processo legislativo ele tem a mesma qualidade, não tem. Primeiro porque as comissões não funcionam do jeito que deveriam, né? Os pareceres de comissões, por exemplo, da CCJ, de qualquer comissão, é dado em plenário, na presença de todos os deputados, e ali se tem um pouco de prejuízo, um pouco não, na minha opinião, um prejuízo razoável quanto à qualidade do debate. Até porque você passa, num processo legislativo normal, você passa por uma discussão na comissão, ali tem um debate, tem pedido de vistas, volta o tema, tem um debate de novo. Ali não. Você tem um pedido de vista no plenário e depois o parecer já é dado na sequência. Então você tem um prejuízo de tempo, de debate, de estudo. A assessoria presencial acaba fazendo falta também, né? Porque a assessoria colabora muito com a gente, né? Por mais que o deputado conheça, saiba, mas a assessoria colabora muito. Então, assim, a Assembleia do Paraná deu um grande exemplo de articulação, de inteligência de realizar. E o nosso sistema foi se aprimorando. Chegou numa qualidade interessante, sabe? A gente teve alterações no processo que melhoraram o debate legislativo, só que ainda está longe. O debate presencial, ali o plenário, né, as discussões presenciais e até a participação do povo também, né, porque quer queira ou não, a Assembleia não é à toa que ela tem as suas galerias, né?
Não é à toa que ela tem lá os lugares para que o povo, gozando do seu plano direito, possa estar lá, né? Então hoje ele consegue ver pelas mídias, mas faz muita diferença também a presença das pessoas na Assembleia, aquele clima, né? Que é o clima do processo democrático. Então eu digo assim, foi desafiante aprender a trabalhar de maneira remota. Eu não sou uma pessoa assim muito habilidosa em todo esse aparato, melhorei bastante, né, com força da exigência da situação e me esforcei, mas com todo avanço que teve, ainda eu falo que o processo democrático ele funciona melhor, o debate funciona melhor, o processo legislativo de maneira presencial. Então foi um ano muito, muito desafiante. Eu acho que a gente viu muita gente tendo que se virar, né, para poder comprar equipamento. A gente vê aí os professores da educação básica, gente que teve que comprar aparelho de celular novo, iPad, gente que teve que comprar pacote de dados de internet melhor e tudo para poder dar conta do trabalho. Então foi desafiante para todo mundo. Os deputados ainda têm a condição a facilidade da Assembleia dar um suporte e tudo, né? Agora, teve setores realmente que foi bem desafiante trabalhar de maneira remota. Agora, para além desse tema da tecnologia, a gente teve todo o clima, né? Que foi um clima de rivalidade, de hostilidade, de politização da pandemia, de politização da doença, né? Um cabo de guerra, uns defendendo uma forma, outros defendendo de outra forma, uns colocando em dúvida a própria doença, negando a doença, algumas pessoas ignorando a importância de você se cuidar, né, com determinadas orientações de saúde que eram dadas. Então, assim, foi difícil, né? Foi difícil por esse clima, né? Eu acho que eu, como deputado, e eu tenho uma sensibilidade muito grande, sabe, para ouvir as pessoas eu capto muito essa mensagem, essa emoção que vem das pessoas, e eu senti muito, sabe? Senti muito, assim, essa rivalidade, essa desinformação que aconteceu muito forte, né? A desinformação, esse cabo de guerra, pela informação que é verdadeira ou não. Então tudo isso foi bem, bem difícil. Eu acho que isso foi o clima foi o assunto mais estressante da pandemia, foi de fato você receber assim. Opa, tá me ouvindo? Deu uma falhadinha. Tô te ouvindo perfeitamente. E te cobrando de coisas que não era teu primeiro papel, né? E você recebia mensagem assim, de gente falando, como se tivesse descoberto a roda, tal coisa é assim. Então, todo mundo passou a ser cientista da noite para o dia, todo mundo passou a ser jornalista, todo mundo passou a ser tudo, né? E aí os mais diferentes pessoas aí criaram canais. No processo democrático, é verdade que todo mundo tem direito hoje de abrir um canal, de abrir uma página lá, de abrir uma conta e falar, né? E falar para o seu público. Mas quando se trata de doença, quando se trata de saúde, isso é muito mais perigoso. Então, assim, eu fiquei bem preocupado com tudo isso. Confesso a você que para mim foi cansativo, foi estressante, mas eu acho que foi para todo mundo. Ah, sim. Foi anos de perda, de luta, de conquista, de tudo, né, deputado? De muita. E aí, quando começaram os primeiros casos de pessoas que começaram a sofrer a doença, né, e ser vítima da doença mais próximo da gente, né, e pessoas conhecidas faleceram, aí a ficha começa a cair mais forte ainda, né, e aí você começa a perceber que realmente a coisa Então, assim, foi um ano pesado. Foi bastante pesado. Mas uma outra coisa que o senhor defende bastante, até li um material no Jornal do Povo, grande amigo do Felipe Barbosa, que sempre é o nosso mestre da comunicação aqui, sobre a Frente Parlamentar dos Pedágios, que é uma questão que vem aí, vamos dizer, incomodando o povo paranaense. Pagamos o pedágio mais caro, temos obras inacabadas em todo o estado com as questões dos pedágios e ainda por cima tivemos esse reajuste aí que nem a pandemia fez com que a coisa, né, fosse diferente. É um assunto muito delicado e tem muita coisa para se enfrentar em relação ao pedágio no estado, né, deputado? Olha, eu vou dizer para você, o povo do Paraná, desde que os atuais contratos de pedágio entraram em vigor,
no ano de 96, 97. 98. Mas 96 começou tudo, né? Começou todo o processo, 97 começou tudo. Com todo o processo de discussão, e aí 98 começou. Só que 98 já estava sendo cobrado o pedágio. Em janeiro de 98 foi baixado o valor pela metade, porque era ano de eleição. Só para lembrar bem isso, tá? Então começou um pouquinho antes. O povo do Paraná não ganhou uma na justiça. Eu diria assim, que nem os acordos de leniência feitos pelo Ministério Público Federal foram interessantes agora para o povo do Paraná. Porque essa história de suspender um pagamento depois de um reconhecimento de corrupção por um ano, né, isso nenhum paranaense engoliu. Né? Então, assim, na nossa opinião, saiu muito barato para as concessionárias que se declararam culpadas e aceitaram fazer acordo de leniência, que seria a delação premiada, né, da pessoa física, saiu muito barato para eles. E todas as vezes que ingressou-se na justiça em relação a esse tema, o povo do Paraná perdeu e as decisões judiciais elas favoreceram as empresas, né, com a alegação de manutenção do contrato. Então esse contrato, nós lutamos muito no mandato passado, talvez tenha sido o tema mais importante para mim no mandato passado, porque nós fizemos aí 15 ou 16 audiências públicas lutando contra a prorrogação dos atuais contratos, porque você imagina, né? Houve uma articulação pesada para prorrogar os atuais contratos. E se prorrogasse os atuais contratos, a gente teria um remendo, né? Teria um remendo contratual, uma continuidade de um processo que tinha sido ruim. Então, digamos assim, nos causa mais tranquilidade. Dos males o menor, que isso não tenha sido prorrogado. Né? Então, assim, agora terá um novo contrato, uma nova licitação o ano que vem, porque o contrato acaba em novembro. E aí é o seguinte, agora a nossa luta, cara, eu encaminhei ao Ministério Público do Paraná que possa acompanhar o fim desses contratos pela frente parlamentar, nós temos um encaminhamento, mas a nossa grande preocupação agora é também com o modelo de pedágio que vai se instalar no Paraná, né? Porque nós teremos as rodovias federais que já estavam, teremos uma parte a mais de rodovias federais, e a proposta é de colocar algumas rodovias estaduais, a exemplo da 323, por exemplo, que nós não somos contra, por causa que é a rodovia da morte, é toda a situação que acontece na 323, e tem outros trechos de rodovias estaduais que também entrarão, mas nós queremos saber que modelo é esse, porque assim, a nossa defesa da frente, e nós fechamos questão no modelo de menor preço, menor tarifa. Quem for para o leilão e oferecer a menor tarifa, ganha licitação com as obras necessárias, né, com aquele rol de obras que são colocadas no pacote, e disputa um leilão quem oferece o menor preço. O aceno da empresa que está fazendo esse estudo no governo federal e do Ministério é de um chamado modelo híbrido, que seria uma parte dessa concorrência, ela se daria por meio da concessão onerosa, que é um pagamento de uma taxa de outorga que a empresa teria que pagar para o governo federal para poder participar, para poder ter direito a explorar nossas rodovias. Nós entendemos que concessão onerosa, que já é o modelo que temos hoje no Paraná, que no início as pedageiras, falando assim, né, as concessionárias tinham que conservar 3 mil quilômetros de rodovias estaduais, e depois, num acordo de cavaleiros, baixou-se para 300 quilômetros e não 3 mil. Quer dizer, a concessão onerosa ela não se mostrou interessante no modelo atual. Eu sei que a proposta é diferente do modelo atual, porque está falando do modelo híbrido, né, que teria uma parte de desconto, outra parte por concessão onerosa, pagamento de taxa de outorga. No entanto, nós entendemos que, se houver uma licitação pelo menor preço, sem modelo híbrido, nós teremos uma tarifa mais justa com obras nos primeiros anos do contrato. Aí, alguém pode falar assim, mas deputado, a gente quer mais obras ainda. Só nós podemos querer mais obras, mas o povo do Paraná não está disposto a pagar pedágio caro mais. Nós queremos investimento? Queremos. Ninguém está falando que o pedágio será de R$ 1,50, R$ 2,70, R$ 3. Nós sabemos que o nosso pedágio
ele poderá girar em torno de 50% do que pagamos hoje. Mas nós aceitamos nada diferente disso, né? Para nós, 50% em algumas praças já não é tolerável. Você pegar a praça Jataizinho, 50% você vai pagar um pedágio ainda de R$13 alguma coisa, né? Lá o pedágio está muito caro. Então, assim, é um assunto que eu diria que é o principal assunto do ano de 2021. A sociedade precisa acompanhar. É um assunto complexo, não é fácil para eu explicar aqui agora, nesse momento aqui. A gente pediu um tempo maior, a gente teria conversado de maneira mais... Mas nós já estamos conversando sobre o pedágio com vários deputados. Tivemos a oportunidade de conversar especificamente com o Romanelli, com o deputado Homero e agora também com o senhor para falar dessa questão. É uma questão muito... É uma questão que tem que estar na pauta em 2021. Não, né? Tem que estar na pauta e a sociedade tem que acompanhar, né? Sob pena da gente, do bonde passar e a gente ter um modelo ruim de novo. Então, assim, o Ministério dos Transportes, o governo federal vai fazer essa condução, mas nós precisamos acompanhar e cobrar. E a nossa proposta da nossa frente parlamentar da Assembleia Legislativa é o menor preço. É isso que nós queremos, o menor preço, para que possamos ter um pedágio mais justo no nosso estado, né? Esse aumento agora do final do ano, esse aumento, esse presente de Natal, né? É ridículo isso. Esse aumento é um absurdo, né? É um absurdo, assim, numa época de pandemia, a gente passar por isso, para você ver como que o contrato ele é absolutamente leniente com as concessionárias. Ele é favorável às concessionárias e não ao interesse público. Certo. Voltaremos a falar com certeza mais especificamente deste assunto que é o pedágio. Tem já uma reunião prevista para 2020 da Frente Parlamentar ou ainda a definir? A reunião de janeiro ainda está por definir, mas com certeza nós já começamos o ano mobilizados em relação a esse assunto. Certo. Qual foi o projeto que o senhor destaca na Alep em 2020? O projeto que o senhor traz à tona aí? Olha, eu vou dar destaque para um tema que a gente teve muita coisa legal esse ano, tá? Muita coisa legal, apesar de estarmos em pandemia e tudo, mas assim, eu quero destacar o projeto aprovado na última semana de votações na Assembleia, que é o projeto de autoria minha e do deputado Goura, né? Que ele cria ali uma série de compromissos, uma série de orientações, diretrizes para o uso sustentável, o uso cuidadoso da água potável. O Paraná passa, e Curitiba passa, talvez pela maior crise hídrica da história, né? É a maior. Nós já tivemos outras grandiosas, mas essa aqui pode ser chamada de maior crise hídrica da história do nosso estado. Então a gente precisa rever práticas que vão desde de orientações para se construir, né, novos imóveis, orientações para o poder público, para a iniciativa privada. E é um projeto simbólico, porque bem nesse momento de crise a gente já conseguiu aprovar, e bem no finalzinho da legislatura, eu quero destacar esse projeto, sabe? Porque ele foi assim... Tem outras matérias que foram muito legais, mas eu quero destacar porque assim, o momento exige cuidado, a chamar a atenção da população. Eu penso assim que nós estamos vendo, sabe, os recursos, alguns recursos nossos, e a água é o principal deles, sendo usado de maneira assim não cuidadosa, não digamos assim, eficiente, né, por parte de muita gente. Então, chamar a atenção com um projeto como esse, chamar a atenção do poder público, que é o primeiro que tem que dar exemplo, e a população toda saber que é preciso cada um fazer a sua parte, foi a intenção da gente aprovar uma matéria como essa. Muito interessante. Nós tivemos a oportunidade de conversar com um veículo lá no Nordeste, logo que começou a questão da crise hídrica no Paraná, né? Porque é uma coisa que vem já há meses aí, Curitiba 36 horas com água, 36 horas sem água, uma situação bem delicada. Agora parece que para essas festas voltou tudo à normalidade, mas depois, com certeza, volta esse rodízio em Curitiba. E o Nordeste já adota algumas
Medidas. algumas medidas que são muito interessantes, porque lá a água é como ouro. E nós nunca tivemos problema de falta de água. Então a gente tem que olhar um pouquinho longe para, de repente, trazer um modelo para nós aqui, né, deputado? Exatamente. E assim, você falando isso, a gente discutiu muito da água, eu tive, por exemplo, na nossa região em Santa Fé, num fórum de discussão sobre as águas, sobre os rios, né? O papel dos rios. Até a gente fez algumas ações esse ano, já nesse mandato, em relação a isso. Agora, eu lembrava dessa ação nos rios e as pessoas precisam começar a entender, primeiro, da onde vem a água que ela bebe, como é que essa água como é que é feita a captação, né? Como é que essa água ela chega por poço semi-artesiano, ela é captada pelos rios, né? De qual rio? Qual é o rio que você bebe água de qual rio? É interessante saber isso, né? Da onde vem a água que eu bebo, né? E como é que eu posso fazer para poder evitar o desperdício, para fazer um consumo consciente da água, né? E aí, falando com você, eu lembrei de outras coisas. Eu, por exemplo, me incomoda muito, e a gente discute isso também no tema da nossa comissão de meio ambiente lá, é justamente também o trabalho, a importância do cuidado com resíduo sólido, né? E a gente tem essa pegada, tem essa discussão também, e a gente percebe que não só a questão da água, como tema da reciclagem, como tema da reciclagem, ele tem sido um pouco assim esquecido pelos municípios, né? Parece que arrefeceu, parece que se esqueceu, parece que... Então, assim, a gente vem uma crise hídrica, a gente lembra que tem que cuidar da água, não pode lavar a calçada dessa forma, não pode usar dessa forma, na hora de usar água tem que tomar esse cuidado e tal. Mas a gente precisa tratar esses temas do meio ambiente, o consumo, o uso da água responsável e a própria destinação dos resíduos de maneira muito cuidadosa. A gente está falando de algo que vai impactar, eu diria assim, no médio prazo e, no caso da água, no curtíssimo prazo na vida de cada um de nós. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente, sabe, insistir, falar, né? Aí chove, a pessoa fala, puxa, agora vamos relaxar. Não. Eu acho que precisa ser uma prática, uma conduta que seja constante da nossa parte, né? Como você falou, você citou o caso do Nordeste. Tem que ser assim para nós também. Uma consciência do valor aquilo que nós temos de natural, né? Que é a água aí. Deputado, agora vamos chegar às nossas conclusões. Ficaria aqui a tarde inteira conversando com o senhor, porque tem sempre um assunto bastante interessante que o senhor toca. Como que o senhor definiria em uma palavra 2020? Foi o ano, bom, em 2 palavras? Uma. Olha, eu falaria que foi o ano da esperança, né? As pessoas teve gente que falou assim no início do ano, né? Quando no início da pandemia, a gente vai sair melhor, né? O ser humano vai ficar melhor do que entrou nessa pandemia, né? Aí depois já havia gente falando assim, eu acho que nem isso vai servir para a gente aprender muita coisa, né? Porque o ser humano a gente segue às vezes não tomando os cuidados e não fazendo aquilo que deveria fazer, né? Mas a minha palavra ainda é esperança, porque eu espero de fato, né? E não esperar só de ficar esperado, né? Mas esperar no sentido de agir também. Eu espero de fato que esse ano a gente possa sair dele melhor, de fato, do que nós entramos, né? Que a gente possa agora, nessa última semana do ano, claro que nada acontece num processo de mágica, né? Virou 2021, todo mundo está melhor, está passando a refletir. Isso não acontecerá, né? A gente ainda tem pandemia pela frente, a gente tem o tema da vacina, a gente tem tudo para acontecer. Mas quando a gente fala ano, é que o nosso recorte é temporal, é 31 de dezembro. Mas não é só ano, né? Não é uma questão do recorte temporal. A gente tem que sair melhor dessa situação. Então, eu diria que a minha palavra é esperança, porque eu tenho esperança, sim, de que nós seremos melhores depois dessa situação. Essa situação que vai adentrar 2021. Né? Então, assim, a palavra para mim é esperança. Eu tenho um amigo que ele fala assim, eu perdi a fé.
mas não em Deus, no ser humano, ele fala. Sempre lembro que ele me fala isso, né? Mas eu acho que a gente precisa aprender com diálogo, com respeito, né? Tanta gente está intolerante, tanta gente está não quer saber da opinião do outro, não quer saber, ele tem uma verdade, pronto, acabou, e a verdade dele é que vale, dela é que vale, e pronto, acabou, sabe tudo, né? Já formou toda a sua opinião, então a minha esperança ainda, eu acredito que a gente pode sair melhor de tudo isso. Minha palavra é esperança. Muito bem. E qual a expectativa para 2021? Projetinho novo aí para a população? Eu acho que a grande expectativa é cada dia melhorar o processo legislativo, né? Não só apresentar projetos, mas discutir os grandes temas do Paraná. O tema do pedágio, por exemplo, eu tenho uma grande expectativa de que nós possamos virar uma página ruim no nosso estado, né? Pessoas morreram, né, por falta de obras que não foram feitas. Aí alguém pode falar, mas quantas obras salvaram vidas? É verdade. Muitas obras que foram feitas salvaram vidas, e elas são a maior prova de que se as obras fossem todas feitas, mais vidas seriam salvas. Então essa é uma grande expectativa para o ano 2021, esse tema. E outra é melhorar muito no processo legislativo, né? E fazer os grandes debates de interesse do Paraná, de desenvolvimento, de virar a página em relação à pandemia, da questão da vacina, que é um tema que é importantíssimo. Eu entendo que é importantíssimo a gente ter uma vacina o quanto antes, né? E aí nós temos toda a questão da educação, por exemplo, a volta às aulas, vai ser uma volta semi-presencial, vai ter uma parte presencial na escola, outra parte que não irá para a escola, os pais não serão obrigados uma parte híbrida, isso, então assim, tem tudo isso para discutir, né? E eu quero estar ali disponível, confesso que estou chegando esse ano, final de ano, bem cansadão, né? Mas assim, quero estar disponível de fato para colaborar com o Estado do Paraná. Eu fui eleito para isso, colaborando nesses grandes temas. E é isso que nós queremos e é isso que nós vamos fazer, com a graça de Deus. Que legal. E o Fato Maringá se coloca à disposição da LEP também. Hoje somos portal de notícia e web TV. Então, essa entrevista vai ficar rodando lá no nosso canal web. Parabéns pelo trabalho, né? Você foi à luta, sempre cobrindo tudo, sempre presente, o papel do jornalista, de quem tá, né, papel da imprensa, o papel saudável da imprensa, e é muito legal isso. Então a gente passa cada dia mais a valorizar o Fato Maringá pelo protagonismo aí que está exercendo. A gente faz um jornalismo sem filtros. Aqui não tem censura, não tem corte, não tem edição. É tudo ao vivo, deputado. Então tá bom, não vou nem ficar de pé aqui, porque eu tô de camisetinha bonita aqui, mas ainda eu acho que o short é quase do pijama ainda. Muito obrigado. Bom ano para o senhor, 2021. Estaremos acompanhando os trabalhos e as portas estão abertas aqui para o senhor comunicar e falar dos projetos do ano que vem. Tá bom. Tá bom. Agora é o momento assim de recarregar as baterias essa semana, né? Uma semana de estudar, assim, enquanto descansa, dá uma lida, né? Dá uma lida. E é isso que a gente está fazendo nessa semana, de procurar aqui se concentrar, porque o ano vai ser hiper exigente, sem dúvida nenhuma. Obrigada mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Tudo de bom. Até mais, deputados. Então, vocês viram aí, conversamos com o deputado Evandro Araújo, do PSC, ele é deputado na Assembleia Legislativa, falou para nós dos projetos, das grandes preocupações, e um dos grandes desafios para 2021 é o pedágio no Paraná. Nós vamos continuar acompanhando os fatos da Assembleia Legislativa e os passos dos nossos deputados. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. Agradeço muito a participação de todos por aqui. Até a próxima.